Então a gente terminou aquela passagem em que o grupo de trabalhadores tinha dado assistência a um espírito desencarnado que era uma gestante, né, e que foi feito até o parto espiritual. E depois de todo o trabalho feito, né, nosso querido Manuel Filomeno de Miranda perguntou, né, ao mentor do grupo, né, para explicar um pouco, né, por que aquele sofrimento, por que aquela situação de uma gestante, né, de uma mãe ter desencarnado com a criança, e a gente vai seguindo na explanação do mentor do grupo. Né? Silenciou por um pouco, para logo concluir. O filhinho, que lhe veio imantado ao perispírito, após havê-los perdoado, sofreu a reparação pelo mal que lhes impusera no período em que estiveram na erraticidade inferior. Voltará ao carreio físico, também rico de esperança e de alegria. O genitor desencarnou na mesma ilha onde praticara magia negra e cometera os hediondos crimes, havendo sofrido um processo prolongado antes de concretizar-se o fenômeno biológico da morte orgânica. Só lembrando, esse casal, eles, numa vida passada, eles faziam feitiçaria e sacrificavam crianças, né, alegando que aquilo daria uma vida melhor aos pais que entregavam as crianças. Foi lento deslindar-se das amarras carnais, experimentando aflições superlativas até a consumpção total. As soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem onde se hajam manifestado a agressividade e o crime, o despautério e a crueza dos sentimentos. Ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará imantado ao erro, até que reconquiste a paz resultante do dever nobremente exercido e da consciência harmonizada. Por outro lado, onde se encontra o agressor sandeu, a ele vinculada estará a vítima que, não o havendo perdoado, estabelecerá seus planos de vingança. Sempre, portanto, que se viva com harmonia, desincumbindo-se dos deveres que lhe dizem respeito, com seriedade e elevação, será lograda a felicidade real, aquela que nada consome. Quando silenciou, deixou-nos uma sensação de coragem, assinalada pela alegria de viver no serviço de autoiluminação. A noite, porém, prosseguia lúgubre, ameaçadora. De certo modo, relâmpagos e trovões, chuvas intermitentes, tornavam o nosso trabalho mais penoso. Não se tratava de fenômenos terrestres, mas de tormentas espirituais defluentes das vibrações grosseiras e dos campos magnéticos sobrecarregados de energias deletérias. Isso é interessante, né? Ele fala, né, que a vibração, né, como pode influenciar no ambiente que se está. Então as vibrações ali eram tão grosseiras, tão deletérias, desculpe, que a impressão que ele tinha é que ele estava no meio de uma tormenta, né? De uma tempestade, que na verdade não era um efeito de clima, de nada disso, né? Eram as vibrações deletérias ali se manifestando.
Silvio, também achei interessante essa parte. Eu ia até esperar parar para comentar essa parte, porque é, esse aspecto do campo espiritual, né? Campos magnéticos sobrecarregados de energias deletérias. Então, como você colocou, né? O clima poderia estar ali com a noite até tranquila, com as nuvens, mas do ponto de vista espiritual, estava ali uma verdadeira tormenta, né? Relâmpagos, trovões, chuvas intermitentes. Então, esses fenômenos da natureza é algo que a gente pode refletir que ele ocorre nos seus vários planos de manifestação, né? Então, aqui pode ser que o clima esteja tranquilo, mas do ponto de vista em um determinado plano espiritual, o, o os fenômenos da natureza estão acontecendo para algum fim. E a gente sabe que o planeta é uma estrutura viva, é um organismo que ele tem as suas estruturas de circulação, de assimilação, né, de exteriorização, de vários processamentos, de digestão. Existem processos que, né, claro que não é como o nosso, mas há uma estrutura cujo objetivo é manter-se harmônico, em harmonia. Enquanto um plano começa a emitir fluidos que não são harmônicos, fluidos deletérios, o sistema ele tem que criar as suas formas para dissipar isso, para transmutar, para limpar, enfim, né? É como se fosse a gente que se alimenta com uma comida que está estragada e que causa mal. Então o organismo ele fica trabalhando para novamente voltar ao equilíbrio. Então achei interessante isso, né? Ali, talvez no plano físico não tivesse, quer dizer, eu acredito que não, né? Ele não falou aqui, mas como o Silvio colocou, era era um clima, mas no ponto de vista espiritual era outro clima, né? Aí só para terminar, então eu acho que está muito ligado aos elementos do plano, né? Então, no plano físico, estavam os corpos em putrefação, todas as consequências da calamidade, mas isso, a princípio, naquele plano, o clima ele não alterava. Porém, do ponto de vista energético, as energias energéticas, aí foi necessário que naquele plano houvesse o planeta Terra também tivesse, e que com certeza deviam ter espíritos trabalhando nesse processo também de movimentação, procurando auxiliar na limpeza. É é mais ou menos assim que eu tenho visto, né? Não sei se é de fato dessa forma. Né? E essa ideia ajuda as pessoas a compreenderem melhor o significado do umbral, como ele se monta, como ele se mostra ao seu redor, e vai ver aqui nos parágrafos seguintes, né, como você sai dele. Então, na verdade, tudo isso, né, que nos envolve são as vibrações com qual nós temos contato e acabamos sintonizando. Então, apesar dele estar ali numa equipe de trabalho, pelo amor, em prol dos necessitados, ele ainda tinha, de certa forma, uma sintonia que percebia aquela coisa ruim ao seu redor. Talvez um espírito mais elevado nem se desse conta de relâmpagos, trovões, porque a vibração dele estava em outra faixa. Então é muito importante a gente saber que o que a gente percebe, o que a gente sente, tem muito a ver com o que há dentro de nós mesmos. E a gente precisa mudar essa vibração em nós para a partir daí a coisa se iluminar ao redor. Será que isso é uma pergunta, né? Hum. Vamos supor, quando a gente chega em algum lugar que a gente começa a não se sentir bem, ou perto de uma pessoa, assim, será que essa sensação que ele está dizendo, uma sensação ruim que a gente não consegue enxergar, não consegue ver, mas que a gente passa mal,
que a gente sabe que está num lugar, assim, pesado, esquisito. Quem tem Será mais que é isso? quem tem mais sensibilidade Sente, né? diz muito isso, né? Que às vezes se encontra com uma pessoa e não se sente legal, fica incomodado, vai num lugar, volta para casa meio. Até se diz, pô, fui ali, tô carregado. Isso vai da sensibilidade de cada um, mas com certeza, assim, do meu ponto de ver, são as vibrações ali que de alguma forma não sintonizaram com as suas. É, é. E isso é comum, né? Mesmo quem não tem uma mediunidade exuberante sente isso, às vezes, várias vezes durante um dia. Né? Assim, não tem nada demais. São coisas de vibração. Aquela coisa, se você tá bem, mas entra numa água com gelo, você vai sentir um frio danado. Então é a sensação de você sintonizar com o ambiente que está ao teu redor. E aquilo pode te levar a um sentimento agradável ou não. Esse é o meu ponto de vista, né? E continuando aqui. Na imaginação de alguém menos experimentado, logo se teria ideia de tratar-se ali do inferno mitológico, onde não luzem a misericórdia nem a compaixão. A diferença é que o amor de Deus ali se encontrava em atividade, diminuindo as tenazes constritoras do sofrimento que colhera rapidamente aquelas dezenas de milhares de existências em plena exuberância fisiológica e demorada ilusão física. Não havia, porém, tempo para aprofundar reflexões, que ficariam para ocasião própria, sendo-nos indispensável servir, quanto nos estivesse ao alcance, sem medirmos esforços para libertar os irmãos equivocados, pouco importando as suas origens, as circunstâncias da desencarnação, a religião que professavam. O bem não se detém ante qualquer tipo de fronteira, limite, preconceito, porque é emanação divina para a edificação da vida. Constatava, mais uma vez, que cada criatura é um ser especial, verdadeiro universo a descobrir, desconhecido por ela própria. Em consequência, cada desencarnação é especial, típica de cada indivíduo, porque caracterizada pela sua realidade pessoal. Isso eu acho bem interessante também, né? Porque cada um vai desencarnar de um jeito, vai ver aquilo de uma forma, vai sentir de um aspecto sobressaindo a outro diferente. E ele colocar que isso é uma realidade pessoal, quer dizer, uma experiência de cada um, o desencarne, eu acredito que o reencarne seja a mesma coisa. Cada um vive uma experiência diferente, tanto para retornar à Terra, como para retornar ao mundo espiritual. Silvio, eu já falei aqui também sobre esse caso, mas é bem esse ponto que você colocou sobre as várias formas de desencarnação, que no livro Céu e Inferno, né, do Allan Kardec, a segunda parte, eu, olha, eu acho aquela parte muito legal, porque só toda a segunda parte só são espíritos contando como que foi seu processo de desencarnação. Então, Qual o livro que você é falou? o Céu e Inferno do Allan Ah, Kardec. A segunda parte, todo ele, é só os espíritos contando as suas experiências. E eu adorei, foi muito bacana perceber os vários matizes, aquelas pessoas que tiveram um desencarne tranquilo, outros que tiveram
uma situação difícil, né? Claro que depois as obras do André Luiz, né, do Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos clarearam muito mais toda a dinâmica, o processo. Mas é esse ponto que você colocou, toda a variedade de tipos de desencarnação, como que o espírito ele está pronto para essa transição. É isso. E a gente vê isso em coisas mais simples, né, do nosso dia a dia, né? Às vezes um detalhe bobo, uma pessoa se afiniza, a outra se incomoda, a outra acha aquilo a melhor coisa do mundo. E acho que é mais ou menos por aí, né? A gente vai de acordo com aquilo que a gente cria de ansiedade, né? De projeção, de expectativa, e vai vivenciando aquilo a cada momento que você vai sendo recebido pela espiritualidade. E, e deve ser uma coisa muito interessante, muito bonita, né? Para quem já consegue, né? Tem a capacidade de aproveitar esse momento. É claro que, pô, eu não sei se algum de nós vai ter essa oportunidade, né, de ter um pouco mais de consciência no seu desencarne. Mas eu já li alguns relatos, né, desses espíritos mais já melhor preparados, né, que têm uma certa consciência, como deve ser bonito você reencontrar antigos amigos, parentes, mentores, né, e compartilhar desse momento. Sabe? Se às vezes você viaja aqui no nosso plano por um longo tempo e quando retorna, né, no seio da sua família, dos seus amigos mais queridos, são sensações tão gostosas. Imagina o retorno ao mundo espiritual quando você tem a mínima consciência do que está acontecendo. Me perdi. Acho que eu estou aqui. Muito difícil estabelecer-se regras comparativas sobre a existência e a desencarnação dos seres. Certamente, há biotipos que servem de padrão para serem realizados paralelos que ajudam no entendimento das circunstâncias e das suas ocorrências. Compreensivelmente, defrontávamos essa diversidade de comportamento entre aqueles desencarnados que se negavam à aceitação do fenômeno que se consumara, arrebatando-os da esfera física. As circunstâncias imprevistas, manifestando-se com a força tirânica da destruição, surpreenderam-os, sem que houvessem tido tempo sequer de entender o que lhes estava acontecendo. A onda gigante fora tão veloz e avassaladora que arrastou de roldão tudo quanto se lhe encontrava à frente, deixando um rastro de destruição inimaginável. Transferidos coletivamente para o mundo espiritual, sem perceberem os demais que foram recambiados juntos, cada qual permanecia prisioneiro das suas sombras e encantamentos, sem estrutura emocional para conceber o que lhes acabara de acontecer, deixando-os enlouquecidos. Ainda meditava em torno do drama da senhora gestante desencarnada, quando tive a atenção despertada para uma dama que se encontrava profundamente vinculada aos despojos em estado deplorável. Gritava muito, inspirando nossa compaixão e sarcasmo na chusma
de perversos obsessores, que a martirizavam com motejos vulgares, enquanto ela intentava romper os vínculos para ir procurar o filhinho, que desconhecia onde se encontrava. Estava mais ou menos informada sobre a morte que a arrebatara, não compreendendo as forças que a mantinham presa ao corpo, quase totalmente destruído. Chamava pelo filho com voz pungente, logo alucinando-se, tentando arrancar os cabelos, ferir-se, atirando-se ao solo contínuas vezes, buscando levantar os destroços materiais. Dr. Charles acercou-se e auscultou-a psiquicamente, procurando ler nas suas paisagens mentais as ocorrências, momentos antes da tragédia coletiva. Falou-nos que se encontrava distante da praia, na residência humilde, quando a mesma desabou sob a força incoercível da onda poderosa que diminuíra de volume. Desencarnara imediatamente sob os destroços que a esmagaram. Silvio, deixa eu só fazer um comentário nessa frase do Dr. Charles, quando fala aqui, né? Dr. Charles acercou-se e auscultou-a psiquicamente, procurando ler nas suas paisagens mentais as ocorrências e momentos antes da tragédia coletiva. Esse procurando ler suas paisagens mentais. Aí lembra, primeiramente, quando a gente fez o estudo do Obras Póstumas do Kardec sobre a fotografia do pensamento, que os espíritos, principalmente quanto mais evoluído que ele já tem essa sensibilidade, eles conseguem se acercar de nós e perceber, através dessas paisagens mentais, os padrões de nossos pensamentos, ocorrências do passado. É como se fosse né, lá ele fala fotografia do pensamento, porque ainda não tinha surgido cinema, mas é um cinema, né, um cinema em 3D, em 4K, enfim, um processo vivencial onde eles vão obtendo informações, ele vai entrando em períodos do passado, tudo de acordo com a evolução do espírito, ele vai ter acesso mais ou menos. E aí, eu estava falando com o Silvio que o Gustavo está aqui em Brasília, e estava batendo papo com ele e tal, e os espíritos contaram uma coisa interessante que eu fiquei pensativo, muito, muito bacana. Eu achei bem simples, mas é algo para refletir. Ele falando que no futuro vai se desenvolver a inteligência energética. Gente, eu achei aquilo muito legal, a frase, foi o Carlos que falou isso. Inteligência energética, porque tem se trabalhado vários tipos de inteligência, né? Então, a inteligência, aí tem a inteligência musical, a inteligência eh, psicomotora, enfim, tem vários tipos de inteligências que agora cada vez mais tem se percebido a variação dessas inteligências, inteligência para as exatas, inteligência eh, psicomotora, eu acho, não sei nem se eu já tinha falado psicomotora, mas enfim, e ele falou da inteligência energética. Isso nos traz muitas reflexões, que essa questão do Dr. Charles foi exatamente isso. Ele cercou-se ali e, devido à sua inteligência energética, ele consegue se acercar da pessoa e entrar em sintonia e perceber e obter essas informações. Então é algo que a humanidade está se desenvolvendo e que eu acredito que vai ser um desenvolvimento mesmo desse terceiro milênio, essa inteligência energética. E que os médiuns já vêm com uma predisposição psicobiofísica que já facilita eles a vivenciarem essa variedade energética que se tem, né, em trabalhos assistenciais. Então esse é um ponto que eu quis compartilhar aí com vocês. Né? E isso é interessante que você lembrou, né? Que está ali, né? Muitas pessoas, né? Ainda é comum a gente, né, ver os casos das pessoas que se mostram de um jeito, mas na verdade são de outra, né?
Gente, não tem como a gente esconder o que é. Aqui, encarnada, a gente não consegue perceber. Mas na espiritualidade, os amigos e os inimigos sabem perfeitamente quem nós somos. As trapaças que nós já fizemos, os acertos, os tropeços. Então, essa conscientização, aí é que tem muita importância, aquela história do conhecer-se a si mesmo. É justamente para você saber como enfrentar tudo isso. Porque quando você mesmo tenta se enganar sobre o que você facilita muito a ação de todos esses espíritos que querem de alguma forma se aproveitar de você ou evitar que você caminhe em frente. Porque aquela história, se você vai com o dedo na ferida, é onde você sente mais dor. Então isso deixa assim claríssimo a importância que tem a gente se autoanalisar, buscar dentro de cada um assim muito intimamente os seus desejos, as suas realizações, pensar nos pensamentos que vêm na sua cabeça quando você está sozinho, as coisas que você aspira de fato quando está sozinho, deitado, você e teu travesseiro. Isso é a nossa essência. E quando é uma coisa que não nos agrada, a gente não pode varrer para baixo do tapete e achar que está resolvido. Porque a espiritualidade acessa isso com muita facilidade. Então, se a gente tenta se enganar sobre o que nós realmente somos, fica muito fácil sermos desequilibrados. E isso é assim, a gente tem que encarar isso sem ter vergonha. Ah, já erramos? Pô, já devemos ter errado muito, já devemos ter feito barbaridades. Mas isso também não é o que nós somos, não é quem nós somos. Foi em algum momento o nosso sentimento maior na vida, mas não representa a nossa essência. E a gente tem que encarar isso sem vergonha de saber que já cometeu crimes, que já errou, que já fez besteira. E ter consciência que a gente acerta às vezes, mas ainda muito menos o que poderia fazer. E muito menos as quantidades de vezes que a gente errou. Então, ter consciência de que a gente é realmente um livro aberto. Eu já ouvi essa expressão várias vezes, eu sou um livro aberto. Ninguém é um livro aberto. Todo mundo tem vergonha das suas fraquezas, dos seus medos, dos seus erros, e tenta, assim como que não passe de mágicas, fazer com que isso desapareça, mas não desaparece. E a gente ter plena consciência dos nossos erros, dos nossos tropeços, é o que impulsiona a nossa caminhada. E quanto mais a gente souber o quanto já erramos, o quanto já prejudicamos os outros, mais desejo lá no íntimo vai ter de consertar aquilo tudo. O mais difícil que isso, Silvio, para mim, é saber disso, estudar isso e colocar em prática. Sabe, você entender, a gente até pode, entendo, sei que fiz muita coisa errada, mas como é que você coloca em prática esse tipo de pensamento, sabe? Para mim é muito difícil. Primeiro você tem que aceitar que você não é um espírito elevado, que você não é uma pessoa boa, que você ainda tem muito que aprender. Aí entra muito da humildade da gente, que a gente não tem a humildade suficiente para admitir que a gente é poeirinha no chão. Se a gente tiver a humildade de aceitar que a gente é poeira no chão, a gente pode se transformar em alguma coisa. A gente sofre, né? Porque
estudando, 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 entendendo, 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 mas ao mesmo tempo não consegue. Parece que não consegue desenvolver, não Não, consegue. consegue. O seu devagarinho vai. É porque é lento. A gente acha que a coisa não anda, mas é lento e É, vai. E muito disso é do nosso orgulho. Porque você admitir que você, usar a expressão um pouco chula, né, um lixo, ninguém gosta de admitir, pô, eu sou um lixo. Mas se eu for me comparar a um Francisco, pô, eu tô sei lá quantas camadas abaixo do lixo. Então é essa humildade que a gente tem que ter. E a gente tem dificuldade de, como você disse, saber, começar a tomar consciência disso, mas ainda ter dificuldade de lidar, de aceitar, é porque a gente não tem humildade, porque a gente ainda tem muito orgulho e vaidade dentro da gente, que não deixa a gente admitir isso. Se a gente começar a compreender e admitir isso, que a gente não conseguiu ainda nem entrar no maternal dessa escola, daqui a pouco a gente está aí, ó, com o Canudo, professor de física na universidade. Mas assim, não é uma coisa para angustiar também não, Glaucia. A gente acha que às vezes até angustia, te entristece, pô, eu sei disso, mas não consigo mudar nada. Porque se fosse fácil assim, a gente não precisava encarnar tantas vezes. O importante é estar caminhando, Glaucia. De passinho por passinho, chega lá. É o que o Silvio falou, são reencarnações aí que temos, e o importante é só tá indo, né? É a história do coelho e da tartaruga. Vai constante, caminhando, e a gente vai chegando em novas paisagens. Abrir mão do que é gostoso, do que é agradável, é muito difícil. Então, entre estar sorrindo e estar chorando com os outros, todo mundo preferiria estar sorrindo. Mas a gente ainda está na fase de estar chorando com os outros. E chorando com os outros, a gente se ajuda e ajuda a todos aqueles ao nosso redor. Então, por isso, a gente ainda está num mundo de muitas sensações, de muitas vibrações, digamos assim, agradáveis. Mas para esse mundo. E esse mundo a gente vai deixar a qualquer hora. Não digo nem de desencarnar, é deixar de fato. Porque ele vai evoluir e mesmo sendo ainda a Terra, vai ser uma Terra diferente. Então, assim, como se diz, passinhos de bebê, umzinho de cada vez. Aí você vai passar 3 encarnações a achar que não andou nada. Mas, na verdade, tu andou já quilômetros. Só que a gente não percebe. Mas vamos lá, gente, que eu já extrapolei totalmente o tempo.